A mensagem de hoje é 1 Samuel capítulo 17, está aqui na Bíblia, estou com a minha Bíblia aberta aqui. E o tema da mensagem é: Deus dá oportunidades, a competência é sua. Falando sobre o rei Davi, um pouco antes que daria uma das maiores batalhas entre dois homens da Bíblia, ou seja, entre Davi e Golias. E é interessante que, quando tudo isso daqui começou, Davi ele foi muito desprezado, ou seja, ele foi muito desprezado pela sua própria família, pelos seus irmãos e pelos seus pais, Então Davi ele foi literalmente desprezado. Davi era um homem que trabalhava muito, ele não era presente na casa dele. E quando o profeta foi enviado por Deus para ir na casa de Jessé, para poder ungir um de seus filhos, ele começa a perguntar e vai conversando, o profeta vai conversando com a família: esse filho? Não, esse não, é esse não. Aí o profeta, dali a pouco o pai de Davi, ele chega num certo momento que ele fala assim: olha, meus filhos estão aqui. Ele fala: mas espera aí, mas todos os seus filhos estão aqui? E aí naquele momento ele fala assim: pera um pouquinho aí, tem meu filho que está apacentando as ovelhas e ele está lá no campo. E na hora, o profeta teve um discernimento. O profeta falou: então vai e chame esse homem. E esse homem era Davi. E quando Davi chega, na hora Deus revela que era para Davi ser ungido. E aí que está. Naquele exato momento o profeta unge a vida de Davi. Então a partir daquele momento que ele unge a vida de Davi, Davi se torna um escolhido por Deus para poder governar, reinar um povo. Só que interessante o seguinte, que quando ele unge, não é assim, ungiu ele fisicamente, ou seja, naquele exato momento ele se torna rei. Naquele exato momento ele foi ungido, para Deus ele já era rei. Mas vocês sabem que teve todo um processo na vida de Davi para que ele se tornasse rei, certo? Vamos lá? E isso é muito interessante. O que acontece? Naquele exato momento, vamos dizer assim, se Davi fosse um homem extremamente ansioso, ele já diria assim: poxa, por que Deus me ungiu, eu já não me tornei rei? Um passe de mágica. Por quê? Porque não é assim que funciona. Deus, quando ele nos faz uma promessa, toda promessa passa pelo teste do tempo, passa pelo teste espiritual, ou seja, Deus muitas vezes ele nos testa dentro desse período, e também vem uma questão da nossa parte, que é a competência. Por isso que no início da mensagem eu falei assim: Deus dá oportunidades, a competência é sua. Ou seja, Deus ele sempre vai colocar em nosso caminho grandes oportunidades. E essa oportunidade que Deus dá muitas vezes é exatamente oportunidades dadas pelo trono dele na nossa vida, mas nós temos que abraçá-la de forma física, de forma racional, de forma emocional, ou seja, nós temos que abraçar aquilo que Deus fala e colocarmos em prática. E aí é um assunto muito importante, que vocês gostam muito quando a gente fala disso, que é fé. Ou seja, o que é a fé? Davi, naquele momento, sendo ungido rei, ele de fato ainda não era um rei, mas ele entendia que ele iria ser rei, então ele tinha que ter fé para que aquilo se concretizasse, e ele tinha que ter competência também para aquilo. E é muito louco isso. E aí, o que acontece? Aí os irmãos dele vão para a frente de uma batalha, e quem está naquela batalha? Golias, e ele era da geração dos filisteus, ou seja, eram homens com uma altura muito alta, ou seja, eram homens de uma grande estatura, eram homens extremamente fortes, preparados para a guerra, e Davi vai lá. Sabe o que Davi vai fazer? Se nós pegarmos a tradução da Bíblia mais simples, que é a NTLH, a Bíblia fala que Davi foi levar alguns queijos. Olha que interessante isso. Era pastor de ovelhas, então seu pai e ele fizeram alguns queijos e pediu para que levassem para os seus irmãos. E quando ele chega lá, olha que interessante, aí nós entramos aqui em 1 Samuel, capítulo 17, e versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, ou seja, eles viam Golias e fugiam de Golias, e os filisteus. E temiam grandemente, 25, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Olha, vamos lá ver. Grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai, ou seja, o seu pai, os seus irmãos, a sua família, isentará de impostos em Israel. Olha que poderoso isso. No 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi ele vai chegando para levar os queijos ali, o pessoal falando aquilo, ele pega aquela conversa, tipo, o quê? O que estão oferecendo? Peraí, estão oferecendo riqueza, a mão da filha do rei e isenção de impostos? E Davi só ouvindo. E aí Davi escuta aquela conversa, Davi fala, pera um pouquinho, pera lá, o que eles estão oferecendo? E aí Davi já joga uma pergunta. Davi era mestre em perguntas, isso é muito, muito poderoso. Davi era mestre em pergunta, Jesus era mestre em perguntas. Ou seja, a pergunta, ela nunca vem para afrontar, por mais que seja uma pergunta muito incisiva, mas a pergunta sempre vai ser uma pergunta, não é uma afirmação. E Davi pergunta, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, primeira coisa, pega lá, Davi coloca em primeiro lugar o reino, ele fala, quem é esse daqui para afrontar o exército do Deus vivo? E outra, o exército do Deus vivo que estavam ali, que eram seus irmãos, todo aquele povo que estava guerreando, queriam guerrear contra os filisteus, eles não estavam se enxergando como exército do Deus vivo. E aí que está uma grande chave. Muitas vezes, nós temos que entender isso. Muitas vezes, nós não nos enxergamos como Deus nos escolheu. Por exemplo, às vezes Deus te escolheu para fazer algo muito grandioso, muito extraordinário. Mas muitas vezes você mesmo ou você mesma não se enxerga como Deus te enxerga. E aí que nós falamos sobre identidade. Davi chega e fala assim, peraí, quem que é esse cara aqui? Sabe, diante do Deus de Israel, é muito louco isso. Quem que é esse cara aí para afrontar o exército do Deus vivo? Aí, veja bem, o exército do Deus vivo estava ali, mas eles não se enxergavam dessa forma. Mas Davi, que estava de fora, se enxergava como filho do Deus vivo e enxergava que aquelas pessoas eram filhos do Deus vivo. E eles não se enxergavam dessa forma. Então, quando eu olho para esse ponto de vista de Davi, é muito interessante, porque Davi ele traz como que a gente pode dizer isso? Tipo um sangue novo para a batalha, sabe? Davi ele chega trazendo algo novo para aquele povo. E aí, 27, ele fala assim, ó, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim fará um homem a quem o ferir. Ou seja, falaram para Davi, vão encher esse homem de riqueza, vão dar a filha do rei como esposa e vão isentar a casa dele de impostos. Olha isso que interessante. Aí você pensa o seguinte, Davi, pastor de ovelhas, ele escuta uma oportunidade dessa. Olha que poderoso isso. Davi, sendo pastor de ovelhas, ele escuta uma oportunidade dessa. E ele pensa o seguinte, fala, poxa vida, o rei vai encher de riqueza. Traduzindo, eu vou mudar a minha vida e vou mudar a vida da minha família. Por que mudar a vida da minha família? Porque a terceira promessa era, a sua família nunca mais vai pagar impostos. E outra, ele pensou assim, ele vai me dar a filha dele como esposa. Ou seja, eu vou ter a oportunidade de me tornar rei. E, gente, é de arrepiar. Porque ele foi ungido para aquilo. Eu falo isso e me arrepio, meu olho enche de lágrimas, porque ele foi ungido para aquilo. Entende isso? Deus ele te chamou para algo, Deus ele te escolheu para algo. Então, para aquilo que Deus te chamou, te escolheu, você precisa fazer isso na terra. Você precisa fazer acontecer, independente do que Deus te chamou para ser. Sabe, não é somente para fazer, para você ser. Porque se você ser uma bênção, se você ser servo, se você ser filho do Deus vivo, você sempre vai ter uma perspectiva de vida diferente das outras pessoas. Por quê? Porque quem é filho enxerga o seu pai como pai. Entende isso? E aqui quando Davi chega ali, ele fala assim, quem que é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? Ele está falando assim, nós servimos o Deus vivo, vocês servem o Deus vivo. Então isso é muito poderoso, gente. Entenda o seguinte, Deus ele te chamou para algo muito poderoso. Então se enxergue da forma que Deus te chamou. Sabe, nós somos habituados, acostumados
a nos enxergar muitas vezes pela opinião que as pessoas nos dão. Por mais muitas vezes você fala assim, mas a opinião das outras pessoas não me importam mais. Tem pessoas que chegam num nível de maturidade emocional, psicológica, espiritual, que a opinião de outras pessoas, quando vem a crítica, isso não importa, tá? Mas o mais importante aqui não é você se enxergar como as pessoas te enxergam, é você se enxergar como Deus te enxerga. E aí essa semana eu ministrei uma palavra para uma pessoa, para uma família, foi na sexta-feira, e nós falamos sobre Mateus 25, que Jesus fala assim, ó, Deus já abençoou vocês. E a Bíblia diz, se tu uma benção. Então Deus já nos abençoou. Nós somos abençoados. Vocês são abençoados. Vocês, mulheres, são abençoadas. Entenda isso. Deus não precisa te abençoar, porque você já é isso. Entende? Agora o seguinte, você precisa se enxergar da forma que Deus te abençoou. Deus te fez, eu falei isso já em várias lives aqui, Deus não te fez um ser humano raro, Ele te fez um ser humano único. Isso é muito incrível. Por mais que a gente tenha gêmeos idênticos, nunca vão ser iguais. Entende? Deus nos fez seres humanos únicos, ou seja, Deus colocou cada pessoa nessa terra por uma função. E muitas pessoas vão andar pela terra, vão nascer, viver e morrer e nunca vão descobrir o porquê foram chamados e escolhidos. E vocês são escolhidos. Amém? Vocês não são apenas chamados. Então, a Bíblia fala, seja tu uma bênção. E voltando aqui para a história de Davi, e ele fala assim, ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, ou seja, então o irmão dele mais velho, como sempre, era um grande sarcástico, irônico e sempre criticava. E ele ouviu falar aqueles homens e acendeu a ira contra Davi. Então o irmão dele mais velho ficou muito irado contra Davi. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, desprezando Davi, falando assim, o teu trabalho é ficar lá no campo cuidando das ovelhas. O que você está fazendo aqui? E ele falou, e ele fala ainda para Davi assim, ó, bem conheça a sua presunção e a tua maldade. Ou seja, ele começou a afrontar Davi, ele começou a colocar na cabeça de Davi que Davi não era aquilo que ele era. Ou seja, Eliabe, que aqui no caso o irmão mais velho de Davi, começou a colocar uma identidade na vida de Davi que ele não era. Ou seja, Davi ele tinha convicção que ele foi ungido, que ele foi escolhido e que ele era filho do Deus vivo. Mas o irmão dele quis impor sobre a vida dele uma identidade falsa, uma identidade que ele não era. Tá? E ele fala assim, terminando, eu conheço bem a presunção da tua maldade, desceste aqui apenas para ver a peleja. E respondeu Davi. Davi responde com uma pergunta. Olha isso. 29, versículo 19. 1 Samuel 17, 29. Respondeu Davi. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E aí que está. Ele não teve resposta para aquele ali, Eliabe. E 20. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ou seja, Davi estava ali e Davi falou assim, espera um pouquinho aí. Qual que é a recompensa? As 3 recompensas. Riqueza, a filha do rei e isenção de impostos. Davi falou assim, eu vou contra esse filisteu. Eu vou contra ele, mas eu não vou sozinho. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Gente, Davi estava falando algo que Jesus fala em Mateus. Busque em primeiro lugar o reino. Então Davi, ele sabia que ele não tinha chance nenhuma, carnalmente falando, humanamente falando, ele sabia que ele não tinha chance nenhuma contra os filisteus e principalmente contra Golias. Mas ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí que está. Mesmo que você muitas vezes se sinta incapaz de muitas coisas, mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas mudam. Entende isso? Quando você coloca Deus como principal objetivo na sua vida, como principal propósito, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você sempre vai vencer. Entende? Eu coloquei aqui uma frase no meu Instagram, quando der certo foi Deus, quando der errado foi Deus. Um é provisão, o outro é livramento. Quando Deus está no controle das nossas vidas, sempre, ou Deus vai prover ou Ele vai livrar, mas Deus sempre estará conosco. Amém? Então Davi entendeu muito bem isso daqui. Isso aqui é muito poderoso. Davi entendeu muito bem isso daqui. E aí, a Bíblia fala assim, no versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, ou seja, ao rei, que mandou chamá-lo.
Ou seja, olha isso que interessante. Estava o rei Saul lá. E esse Saul, o rei Saul falou assim, manda chamar Davi. Mas a minha pergunta é, o que fez com que Saul, o rei Saul, mandasse chamar Davi, sendo que ele não era guerreiro, ele não era nada? Sabe o que chamou a atenção de Saul? É que Davi, ele fala algo muito poderoso. Ele fala assim, ó, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Saul pegou e falou assim, peraí, nunca ninguém no meu exército, ninguém da alta hierarquia ou da menor hierarquia, nunca ninguém falou isso. Eu quero conhecer esse cara. Tragam aquele para mim. Olha que poderoso isso. E no 32, mandou chamar, então Davi foi lá e ele se encontrou com Saul. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Ou seja, Davi chega aconselhando o rei. Gente, quem foi chamado para governar, quem foi chamado para liderar, quem foi chamado para ter uma postura de escolhido e de escolhida de Deus, assim como vocês são, vocês nunca vão ficar com cauda, vocês sempre vão ser cabeça. Amém? Deus sempre vai te colocar como cabeça. E aprenda algo, quem está como cabeça, tenta acertar o que sempre vai cair na sua mão para resolver. Problemas. Ou seja, você será reconhecido e reconhecida, a sua competência ali será sempre por solucionar problemas que outras pessoas nunca solucionam. Faz sentido isso daí? E é isso o porquê que chamaram Davi lá. Esse é o porquê de chamarem Davi até lá. Porque Davi iria resolver algo que ninguém resolveu. Certo? Aí no 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Eu falo isso e me arrepia. Por quê? Porque Davi, ele não foi chamado para ser um guerreiro, Davi foi chamado para ser um pastor e rei. Mas olha que interessante isso, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Pode passar 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos, não importa quanto tempo. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Amém? Guarde isso no seu coração. 34, o rei falou isso para Davi, falou, você não pode ir lá, você não tem possibilidade nenhuma de você vencer esse guerreiro. 34, respondeu Davi, preste atenção na sua identidade agora, preste atenção na identidade de Davi. Respondeu Davi a Saul, ao rei Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Ele estava falando dele mesmo. Davi estava falando dele mesmo. E quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. Olha que poderoso isso daqui. Davi ele sempre usava o bom senso, mas aqui Davi teve que usar a autoridade dele. É difícil isso para muitas pessoas, é difícil para mim, mas isso é terrível. Muitas vezes nós temos que usar a autoridade. E Davi aqui falou, pera um pouquinho aí, você está falando uma coisa que você não sabe. Então deixa eu contar uma história de que quando eu estava sozinho lá no campo, quando eu estava sozinho no campo, apareceu o urso e apareceu um leão. Eu catei o leão pela barba e matei ele. Eu feri ele. Eu não deixei que levasse uma ovelha do meu pai. Olha o princípio, olha só isso, guarda essa palavra. Olha o princípio na vida de Davi, olha os valores que Davi tinha na vida dele. Lealdade, fidelidade, honra, era muito claro isso na vida de Davi. Ou seja, servos do Deus vivo, aqueles que foram escolhidos, assim como eu e você, nós temos que ter esses valores muito claros na nossa vida. Amém? E aí, ele fala assim, 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia! Isso é muito forte. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E olha que interessante isso aqui, que uma vez eu vi um post, falava assim, poxa, mas Golias ele era muito grande, ele era muito alto. Mas você já viu um urso quando fica em pé e um leão quando ele fica em pé? É muito louco isso, mas ele fica muito maior que um homem. Então quando Davi olhou para o filisteu, é como se ele estivesse olhando para o urso e para o leão. Não tinha diferença nenhuma para ele no psicológico.
Por isso que ele não teve medo. Davi não tinha medo do filisteu. O exército estava tudo ali de campana, ali, tudo escondido ali, de camper, né, vamos dizer assim, tudo escondido, esperando para ver se eles fariam alguma coisa. Davi não. Davi ele olhou e falou assim, quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Por quê? Davi não tinha medo porque ele já havia matado algo grandioso, que era um urso e um leão, certo? Então aquele povo sempre olhava para o tamanho do problema, para o tamanho da dificuldade. E aí acontece o seguinte, 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Aleluia. Isso é muito, muito poderoso. E aí a Bíblia fala que Saul veio, vestiu a Davi com a sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Gente, preste atenção nessa revelação agora. Deus promoveu Davi por aquilo que ele sabia fazer, por aquilo que ele era. Quando Deus te colocar numa posição onde ele quer te promover, ele nunca vai pedir para você fazer algo que você não saiba. Guarde essa palavra no seu coração. Ele nunca vai te promover por aquilo que você não sabe. Ele sempre vai te levantar e te promover por aquilo que você sabe. E aí, Davi, com toda aquela parafernália, Davi tentou andar, não conseguiu. E ele fala assim, Davi disse a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia e colocou ali no surrão e lançando mão da sua funda foi chegando ao filisteu. Olha que interessante, Davi usou as ferramentas que ele sempre usou. Amém? Então veja bem, isso é identidade, gente. Identidade. Davi não podia lutar contra aquele filisteu destreinado. Ou seja, eu vou pegar uma espada lá. Davi nunca tinha pego uma espada. Davi nunca tinha cingido uma espada. Vamos colocar aqui uma couraça, vamos colocar aqui um cinturão. Ele nunca tinha usado aquilo. E também não era do tamanho dele. Entende isso? Então aprende o seguinte. Uma vez eu ouvi uma frase dessa, se não é do seu tamanho, não é para você. Entende isso? Isso serve para relacionamentos, isso serve para amizade, isso serve para comunhão entre pessoas, entre negócios e tudo mais. Então aqui Davi fala o seguinte, deixa eu ir com o que eu sei manejar. Me dá o cajado, me dá umas pedras aqui e me dá uma funda. A funda é tipo de um estilingue, né, que ele pegava e jogava. E isso ele dominava. E foi com isso que ele foi para a guerra. Ou seja, por mais que as pessoas tentem te impor um fardo que muitas vezes aos teus olhos vai ser bom para você, não assuma esse fardo, porque ele só pode ser um fardo na tua vida. Então já fala, fardo é fardo. Davi não podia ir para uma batalha com um fardo. Davi foi de que forma? Ele foi com aquilo que Deus havia chamado ele. E depois, em primeiro lugar, vamos dizer assim, não depois, mas em primeiro lugar ele foi em nome do Deus vivo. Tá? E aí nós já sabemos. E aí a Bíblia vem e fala, o que o filisteu, o que Golias tentou fazer com Davi? Ele chega ameaçando Davi. Só que é o seguinte, gente, Davi não tinha medo de ameaça. Aí que está. Você ameaçar uma pessoa que tem medo, ela, meu Deus, o que está acontecendo? Agora ameaça uma pessoa que não tem medo, que sabe o Deus que ela serve. Não vai abaixar a cabeça. Então o filisteu veio de longe, veio dizendo, olha aqui, eu sou algum cão para vires contra mim com paus? Ou seja, olha o orgulho de Golias. Olha o orgulho. Floresceu todo o orgulho. E a Bíblia fala assim, o que vem depois do orgulho? A queda. O orgulho precede a ruína. Então Golias vem falando assim, quem é você para vir com um pedaço de pau? Ou seja, o cajado dele, né? Ele não sabia nem como chamava, claro. Quem que é você para vir com um pedaço de pau? Quem que é você? Você está achando que eu sou algum cão para você tentar me expulsar, para você me afrontar com um pedaço de pau? Aí veio todo o orgulho do Golias, ou seja, o grande guerreiro. Mas aos olhos de Deus era mais um homem. Aos olhos de Davi, é como se Davi olhasse para ele e falasse o quê? Literalmente, aí está um urso, aí está um leão, eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara, não importa o tamanho que ele tem. Eu não tenho medo. E aí que está. Davi não tinha medo daquele homem. O exército de Saul
literalmente estavam temerosos, eles morriam de medo. Por quê? Imagina, uma pessoa com a estatura que bate praticamente um pouco para cima da linha da tua cintura. A envergadura. É a mesma coisa que você pegar um peso pesado e colocar lá para lutar com um peso pena, um peso mosca. Vai levar uma surra que é perigoso matar o cara. Mas naquele momento, Davi não estava só, ele estava com Deus. E aí Davi vai contra o filisteu e ele fala, e pelos seus deuses ele amaldiçoou Davi. Gente, deixa eu tomar meu café, eu vou te falar uma coisa aqui. Guarde isso. Nunca na sua vida fale mal, amaldiçoe, jogue praga, qualquer coisa ruim de uma pessoa que serve a Deus. Não faça isso. Davi era um escolhido. A Bíblia fala assim, ó, nunca toqueis nos ungidos, não toque nos escolhidos. Isso é muito louco, mas isso serve até hoje. Eu não estou aqui como muitos líderes para ir falar assim, olha, não toqueis no meus ungidos, eu sou ungido. Não é nada disso daí, mas a Bíblia fala, não toque naquilo que é de Deus. Você não sai impune, tá? Não sai impune. E ali foi a queda de Golias, o orgulho, subiu o orgulho, e depois ele fala o quê? Ele amaldiçoa Davi, só que ele não amaldiçoa Davi. Ele amaldiçoa sem ele saber aquilo que estava na vida de Davi. Por isso que tem gente que vai lá e fala mal de um escolhido, fala mal de uma escolhida, fala mal de alguém, e a pessoa depois cai e não sabe por quê, entra entre aspas, em maldição, a pessoa não sabe por quê. Porque ele não falou da pessoa, ele falou sobre aquilo que estava na vida da pessoa. E eu quero dizer algo para você, a Bíblia diz em 1 João 4,4, guarda isso na vida de vocês. Muito maior é o que está na sua vida do que aquilo que está lá fora no mundo. Amém? Muito maior é o que está na nossa vida do que aquele que está lá fora no mundo. Então, não tem nada que possa te amaldiçoar, não tem nada que possa te derrubar, quando de fato nós estamos em Deus, quando nós estamos servindo o Deus vivo. Amém? E aqui então foi a queda de Golias. E o 45, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Ou seja, deixa eu botar o terror aqui para botar medo nesse cara. 45. Olha agora a postura de Davi. Essa postura que nós temos que ter unido com a nossa identidade e com o nosso propósito. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Você vem do jeito que você vem aí. E eu falo agora isso daqui, recebe agora sobre a tua vida. Olha que poderoso. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Ou seja, naquele momento, Davi lhe dá um choque de realidade até nos guerreiros de Israel. Porque aquele povo estava de fato sem identidade, aquele povo estava apavorado. Ele está falando, ô povo de Israel, vocês que estão no exército, vocês são filho do Deus vivo. Vocês não estão só, nós não estamos só. E aí, ele fala assim, ó, a quem você tem afrontado? Então acabou a tua mamata. Filisteus, Golias, acabou a mamata. E aí no 46 ele fala assim, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia, glória a Deus por isso. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá, aleluia, que há Deus em Israel. Aleluia, glória a Deus por isso. Então muitas vezes a prova que você está passando, você fala assim, ai Deus, eu estou cansado dessa prova, eu estou cansado dessa prova, eu estou cansado daquela dificuldade, eu estou cansado. Mas entenda o seguinte, Deus não livrou Davi de enfrentar o Golias. Deus poderia ter pego o Golias e falado assim, ó, peraí, deixa eu dar um ataque fulminante lá nele. Pronto, Golias cairia morto. Poderia? Poderia. Mas por que Deus não fez isso? Da mesma forma que Deus não fez isso com Davi, ele não fez isso com Daniel e nem fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Deus livrou Deus livrou Davi, não Golias, Deus livrou Davi dentro da batalha. Deus livrou Daniel
dentro da cova, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Entende? Olha o que Deus faz. Então não reclame que você está na prova. Não reclame que você está dentro de uma batalha, porque é dentro da batalha que Deus vai mostrar a glória dele sobre a tua vida. Amém? É dentro da batalha que ele vai te dar vitória. É dentro da batalha que o nome dele será glorificado. Entende isso daí? Essa semana uma pessoa fez uma pergunta para mim. Pastor, por que Deus não permitiu lá na época de Jesus, quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, e depois Lázaro é entregue e é morto, depois de um tempo? Por quê? Porque Deus queria mostrar a glória dele na vida de Lázaro através de Jesus. Ou seja, Jesus ressuscita Lázaro para que a glória de Deus fosse manifesta. Deus fez isso daqui, de que Davi enfrentasse Golias, para que a glória dele fosse manifesta. Daniel, na cova dos leões, quando ele sai de dentro da cova ileso, a Bíblia fala que o rei dá um novo decreto e fala assim: todos a partir de hoje têm que adorar o Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram diferentes. Então Deus tem um plano em meio à sua batalha. Amém? Confie no Senhor, porque Ele vai, daqui a pouco tudo vai se concretizar e a vitória virá. E aí a Bíblia fala assim, e todos saberão que há Deus em Israel. E o 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Oh, glória a Deus por isso. Que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha que poderoso, ele está falando assim, do Senhor é a guerra. Então, o motivo de tudo isso estar acontecendo é que o Senhor está no controle dessa guerra. Deus está no controle dessa pandemia que está acontecendo. Ei, escuta o que eu vou dizer aqui. Deus não foi pego de surpresa por essa pandemia, entende? Deus permitiu muitas coisas. É um assunto muito mais profundo que nós vamos entrar aqui agora, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus continua no controle das nossas vidas e de tudo que estamos fazendo e realizando. Amém? Deus continua no controle da sua vida. Entende isso? E aí, a Bíblia fala assim, do Senhor a guerra e eles entregará nas nossas mãos. E indo para a reta final aqui, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou, deixando as suas fileiras e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Perdão que eu mexi no microfone aqui. Porém, não havia espada na mão de Davi. Olha que isso, que interessante. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, quando o filisteu estava no chão, desembanhou-a e matou. Ou seja, e terminou de fazer o serviço que ele havia começado, né? E cortando a cabeça, vendo o filisteu que era morto, o seu herói, então fugiram. Quando Davi matou Golias, todos que estavam com Golias fugiram. Isso é muito poderoso. Bom, primeiramente aqui, uma estratégia que eu quero que vocês entendam aqui. Por que Davi pega 5 pedras e não pega apenas uma? Ele usou só uma. Mas por que Davi não pega só uma e pega 5? Porque, primeiro, errar é humano. Poderia ser que na primeira pedrada ele matasse, como matou? Ele foi e matou. Mas e se ele erra na primeira pedrada? Então, para tudo que você for fazer na sua vida, tenha sempre, eu aprendi isso em 2017, se não me falha a memória. Nós temos que ter plano A, B e C. Eu sempre aprendi isso na minha vida antes de 2017, mas em 2017 eu aprendi que a gente tem que ter o plano A, B, C, D e E. Sempre, quando você for tomar uma decisão, tenha no mínimo 3 decisões, mas o interessante é sempre você ter 5 decisões. Baseando-se em quê? Você tem competência, Deus te chamou, você é escolhido, você é escolhida, mas você tem o direito de errar. Ali no caso, Davi não errou. Mas e se ele erra? Preste bem atenção. Se ele fala assim, se ele deixa subir para a cabeça dele, eu sou bom no que eu faço. Eu não erro. Eu sou perfeito. E ele pega uma pedra e taca. E se essa pedra, em vez de bater na testa, passa raspando aqui e vai embora? O que Davi faria? Sabe o que iria acontecer? Pelo erro de Davi, o nome do Senhor seria envergonhado. Então veja bem, sempre se policie,
sempre procure ter planos A, B, C, né? Mas, se possível, tenha sempre 5 planos, não apenas 3, mas 5 planos. Por quê? Porque se você errar uma vez, errar 2, errar 3, você nunca vai se desesperar. Amém? E assim foi essa história de Davi. Então, Deus sempre vai te dar oportunidade, Deus sempre vai te colocar no caminho. Mas a competência de Davi foi muito clara, porque ele literalmente lutou com aquilo que ele tinha de melhor. Quando tentaram impor uma identidade sobre ele que não era dele, ele negou. E ele combateu isso com o próprio rei, ele bateu boca com o próprio rei. E quando tentaram colocar um fardo sobre ele, uma armadura sobre ele que não era para ele, ele também negou. Então entenda o seguinte, Deus te chamou para algo. Não use as armas que você não tem, use aquilo que você tem. E Deus sempre vai te promover por aquilo que você tem e por aquilo que você é. Amém por isso? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar agora? Vamos fazer uma oração aqui, deixa eu aumentar o fundo musical. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. E oremos então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar neste momento e queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse momento, de estarmos compartilhando essa palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Senhor, eu sei, nós sabemos que o Senhor sempre irá nos dar oportunidades, mas a competência, Pai, sempre será nossa. Então, Deus, trabalhe nessa competência, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento. Pai, nos dê também inteligência, Senhor, diligência, empatia, resiliência, Senhor, para que possamos enfrentar os Golias da nossa vida. Pai, que nada tire nós do centro do Teu querer, do centro da Tua vontade, e que todos estejam alinhados de acordo com o Teu propósito. Pai querido, que todos estejam alinhados segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Pai, nós queremos Te agradecer por esse momento tão maravilhoso, por esse momento tão incrível, Pai querido, e obrigado pelos ensinamentos do rei Davi. Obrigado por aquilo que nós entendemos e tivemos o discernimento nessa palavra, e que possamos ser cheios de fé, e que o Senhor abençoe agora todas essas famílias, todos aqueles que estão reunidos aqui em Teu nome, que possam ser abençoados, tocados, fortalecidos. Enche, Pai, esses corações e essas casas de fogo, de unção, de poder, de graça, Pai. Alinhe essas famílias de acordo com o Teu coração, Senhor. Assim, Pai, nós oramos. Assim, Deus, nós Te agradecemos e Te damos graças em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.